Sejam muito bem-vindos ao Work Talks, o seu podcast do mundo business. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui uma dupla dinâmica que é líder no mundo corporativo em projetos de arquitetura. São empresários e aqui eu quero entender um pouco como é que funciona o conceito. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Tan e Rovena, Obrigado. da Eter Arquitetura. É um prazer receber vocês aqui. Prazer é nosso, prazer é nosso. Estamos muito felizes, né? Muito felizes por estar conseguindo fechar essa agenda, né? Obrigada pelo convite. Obrigado. Não, que bom. A ideia aqui é que a gente possa conhecer cada vez mais o mundo de vocês. E antes de falar de empresa, falar de como surgiu a ETER, eu queria, assim, antes disso, como é que foi a ideia de vocês de se unirem, construir uma empresa, enfim, junto, trabalhar com sócios, desenvolvendo criatividade? Como é que foi esse início de vocês? Olha, tudo começou assim em 2015, né? Uhum. Abril de 2015. Caramba, a gente 11 tinha anos já, meu. 11 anos. 11 anos. Uau. Você acabou de fazer 11 anos. Vocês tinham outro nome, né? Tínhamos. Tinha. A gente antes tinha um escritório com o nome de Angatu. Angatu, isso aí. Durante a pandemia a gente fez uma mudança e passamos a ser ETER Arquitetura. Uhum. A gente surgiu em 2015, a gente tinha acabado de se formar, né? Havia pouco tempo de formados. Um ano mais ou menos. E aí começou com um projeto muito grande que a gente iria precisar fazer no interior do estado, sabe? 50 mil metros quadrados. E, cara, a gente precisa de equipe, como é que faz, entendeu? Na época era eu, um amigo meu, e eu conhecia a Rovena, já como arquiteta. E eu convidei ela para poder participar do projeto. Sabe, a gente se deu super bem, todos os três. E vamos montar um escritório, vamos começar. E aí a gente começou o escritório dessa forma, assim, sabe? Fazendo e aprendendo. Uhum. Até o ponto que a gente está hoje aí, né? Mas em que momento vocês identificaram assim, que havia essa sinergia entre vocês? Eu acho que foi com a construção da Dueto, que foi o primeiro projeto executado, né? É. Foi porque esse que juntou a gente, né? Que foi esse lá do sul do estado, ele era um projeto que demandava mais burocracia e tudo mais, então não aconteceu logo. Uhum. Já a Dueto, que foi a academia de balé que a gente fez aqui em Vitória, a gente fez ela em 2015 e ela já começou a ser executada, foi inaugurada em 2016. 16. E aí, quando inaugurou, a gente, né, sentiu assim que a gente fez um bom trabalho, a gente fotografou e tal, e começamos a mandar assim para os lugares. E aí ele acabou sendo aceito no Arquidale, que é uma das maiores plataformas de arquitetura do mundo, né? Uhum. Então a gente foi o primeiro escritório do Espírito Santo a sair nessa plataforma. Uau. A gente também saiu em revista impressa no projeto, com esse projeto, né? Legal. Especificamente. Saímos em algumas outras plataformas, né? Da parte saiu. de retail design blog, plataformas de fora, assim. E aí foi quando a gente se olhou, assim, e falou, nossa, eu acho que tá funcionando. Tá funcionando, né? Sabe? Deu certo, assim, a gente conseguiu criar uma coisa que a nível de função e conceito teve um resultado bom, sabe? E aí foi quando a gente decidiu que a gente ia continuar. Pô, que bacana. Eu tava até dando uma olhada na história de vocês e eu vi que você optou muito pelo lado mais comercial, né? Foi uma escolha consciente e isso foi assim, foi natural, foi inconsciente as coisas acontecendo mesmo? Foi um pouco dos dois, assim. A gente, principalmente durante a pandemia, a gente precisou voltar a organizar o escritório agora com o nome de ETER. Então a gente precisou entender quais eram as áreas onde a gente poderia otimizar melhor a personalidade de cada um, sabe? Então eu fui indo para a parte de comercial, Rovena foi indo mais para a parte de gestão de projetos, e aí a gente começou a trabalhar dessa forma, né? A gente entende, assim, pelo perfil do nosso negócio, que todo mundo faz de tudo, entendeu? Uhum. O grande ponto é que alguém precisa ser responsável por uma parte, Sim, sabe? sim, Até pra gente poder debater e entender, cara, tá organizado isso? Sabe? São Eu acho complementares, né? que é bem por aí, assim. Isso é importante pra uma empresa de arquitetura, sabe? Uhum. Ter as coisas no lugar. Entendi. E a Rovena foi muito pro lado da gestão, né? Mas você já estudava essa área da gestão ou foi assim, aprendendo, foi por batendo osmose cabeça. mesmo? Fazendo e errando. Porque, assim, na faculdade de arquitetura, a gente fez universidades diferentes. O Nathan formou na Multivix e eu na UVV. E as duas, a gente não teve essa base de ensino de abrir um negócio. A gente até teve disciplinas de precificação, né, da parte de legalização, tipo assim, entrar na prefeitura e tudo mais. Mas para você ter um escritório e como você vai gerir esse projeto dentro de uma equipe, isso não é ensinado. Então a gente foi
aprendendo assim e fazendo, né, Nathan? Vendo o que dava certo, estudando ferramentas. Muita conversa, muita troca também, sabe? Você vai ouvindo um pouco de um escritório de alguém que faz sentido, você vai discutindo com outro empresário. Sim, sabe? sim. Tentando encontrar a ferramenta certa que se adequa não só ao seu negócio, mas assim, somos arquitetos, mas somos gestores também. Exatamente. Sabe? Ao nosso modelo de gestão, o que faz sentido pra gente, sabe? Para os nossos horários, para as nossas dinâmicas. Então, assim, faz total sentido, mesmo porque você está gerindo uma empresa de alguém, né, de uma certa forma. Né? Você vai entregar aquela empresa ou a casa de alguém que vocês estão muito mais focados nos ambientes corporativos, né, pelo que a gente conhece de vocês. Mas assim, poxa, imagina, o cara está entregando ali para vocês fazer uma gestão de fornecedores, uma gestão de custos, entregar uma coisa que seja conceitual para a identidade da marca deles. Poxa, isso aí, eu acho que tinha que ser uma obrigação uma faculdade de arquitetura ter uma aula de gestão, né, cara? Ter alguma matéria. Sim. E hoje esse mundo de mentorias, de network, tá mais fácil o acesso a essas informações também, né? Hoje tem muito curso online sobre isso, tem os benchmarks, como você falou que você gostava de fazer, né? Sim, a gente chegou a fazer uma consultoria, né? Que foi a gente fez uma consultoria. Foi em 2022? Acho que foi. Foi algo assim, né? Mais recente, assim. Foi. E cursos, assim, antes disso, cursos online, a gente também comprou alguns produtos também, planilha de gestão, a gente comprava planilha de organização, método de não sei o quê. Né? A gente estava sempre buscando esse conhecimento para tentar organizar, assim, no caso. Isso é uma coisa que a gente faz, assim, sabe? A gente gosta de investir em ferramentas para o escritório, sabe? Sim. Ter o escritório, a base forte. Como você disse, né? Uma empresa é uma pessoa jurídica, sabe? Tem que tomar conta dela. Exato. Sabe? Cuidar dos números, né? Cuidar dos números. Porque se você dá um mole, cara, cobrou errado do cliente, o prejuízo de vocês é gigante, né? É isso. E a equipe também. Cuidar da cultura da empresa, ter esse momento de discussão até nosso, sabe? Sobre planejamento, sobre o que a gente quer. Sabe? A gente começou a empresa com 24 anos. A gente está com 36. Sabe? E aí? Eu achava que você era mais novo, cara. Obrigado. Sério, eu acho que porque é meio esportista também, né? Obrigado. A gente é dos anos 90, então a gente vai acompanhando. É 26, 36. Né? Então, assim, isso é até bem legal. A gente geralmente tem uma discussão no início do ano, que está mais fresco, né? Para a gente poder reavaliar o planejamento anterior e entender qual que é o de agora, entendeu? E aí, para onde que a gente vai? Ano passado era isso daqui. Vamos continuar com essa meta, sabe? Com esse faturamento, com essa equipe, para onde que a gente quer crescer. A gente tem as nossas reuniões semanais também para acompanhar isso. A gente faz 2 vezes por semana, né? Na segunda e na sexta, para poder ir acompanhando, acompanhando os números, comercial, como é que tá, planejamento, e os projetos, quem saiu, quem não saiu, quem entrou, o que o projeto tá agarrado, o que aconteceu. Então a gente tem essa organização. Bom, você levantou uma bola legal para mim aqui agora, hein? Porque algo só acontece, acho que na Dinamarca e na Polônia. Divergência entre sócios, ou não? Entre vocês também, em algum momento. Acontece. É raro, mas acontece sempre. Todo dia. São 2 mapas de mundo totalmente diferentes, né? Que tem que se complementar em algum momento, né? Sim. Eu tenho uma sócia que eu tenho que levar para casa depois, que é minha esposa, né? Então, muitas vezes a empresa acaba indo junto para casa também. Então, não tem como. Às vezes acho que a gente é casado, né? As pessoas, os clientes acham. Aconteceu isso, não foi esses dias? Um cliente ocasionalmente conheceu meu marido. Aí ele, uai, você não é casado com o Nathan? Eu falei, Deus me livre. Aconteceu isso algumas vezes. Deus me livre. Não tem condição. Não, a gente já teria se matado, não tem como. Não tem como. Imagino, né, cara? Mas é porque, eu falei assim, é só uma coisa que aconteceu na Dinamarca e na Polônia. Quando acontece aqui, a gente fica até surpreso, né? Quem dera se fosse assim, né? Se a gente não tivesse. Mas eu acho que é importante a gente ter divergências mesmo, porque você não imagina, se todo mundo vai para um lado só, não tem um que vai questionar o outro em algum momento. Pô, os 2 podem estar indo pro buraco e não estão percebendo. Sim. Eu falo que a Karine me segurou muitas vezes em decisões erradas que eu ia tomar. Muitas vezes entra um conservadorismo dela que é, assim, eu acho exacerbado demais, por falta de visão comercial. Aí tem o comercial e tem o mais racional. Por isso que existe os mapas, o DNA comportamental de cada um, para entender, né, as suas dinâmicas. Você arrisca mais do que ela, no caso. Assim, ela te dá uma firmada no chão e senão você... Eu vivo em um mundo um pouco paralelo, às vezes, mas às vezes eu entendo que é um campo de visão. Complementar, né? Uma visão raio-x ali, mas... os 2 são importantes, né? Sim, dá aquela segurada. Vem cá, fica aqui um pouquinho. e às vezes que eu não ouvi, deu caquinha. Então... eu acho que no nosso caso, assim, você tava...
contando sua história, eu acho que eu e o Rovena a gente entra em algumas discordâncias, mas eu acho que uma coisa que sempre me deixou feliz, assim, é que apesar das discordâncias, apesar das vezes do estresse maior que pode uma discussão acontecer, a gente nunca teve uma discordância sobre estratégia ou sobre a empresa, entendeu? Claro, quando a gente está discutindo a estratégia da empresa, a gente vai ter discordâncias, mas passado esse ponto, as nossas discordâncias são mais no modo a ser feito, sabe? Certo. Então, você entende que tem uma pessoa no mesmo barco que você, sabe? Sim. Isso já me dá uma segurança, entendeu? Sim. Então é beleza, a gente vai seguir essa forma ou essa, sabe? Eu acho que é mais por aí, assim. É sempre relacionado a como fazer sempre um melhor trabalho. Né? Esse complementar é importante, né? E tem a questão do lado bem positivo também da sociedade, que nós somos pessoas diferentes, então a gente tem forças e fraquezas diferentes. Então, às vezes a gente se depara com uma situação que às vezes o Nathan fala assim, nossa, Rovena, eu não consigo lidar com isso. E pra mim é tipo, nossa, tá, deixa comigo, sabe? E ao contrário, a mesma coisa, Nathan, eu não consigo dar conta disso aqui, vai você. E aí ele, deixa comigo, eu vou. E aí ele vai, resolve, liga pro cliente, enfim, faz o que tiver que acontecer pra coisa sair, sabe? Isso é legal. Então, quando o profissional ele é sozinho, eu acho difícil ter esse suporte mesmo, assim, sabe? Você tem que lidar com... Você tendo a sua força ou não naquela situação, você tem que resolver, sabe? Entendi. Quando acabar isso aqui, eu vou te dar um abraço. E a gente se carrega também, tá? Não pra casa, mas toda vez que a gente vai ter um momento mais de lazer, pô, vamos só tomar uma cerveja, não sei o que, tudo mais. Vamos só curtir, pô, de semana difícil, danada. Vamos dar aquela destravada. Cara, dá 5 minutos e a gente começa a falar de trabalho. Pô, a gente precisa muito pra esse lugar aqui, cara. Tem a viagem pra Linhares, a gente tem que... Já ligamos pra não sei quem, aí... Pronto. Acabou o lazer. Então, tomando cerveja e falando de Anota trabalho. aí, não sei o quê. Mas é inevitável, né? É inevitável. Porque eu acho que muda um pouco o rumo da conversa. Às vezes, mesmo sendo de trabalho, ele acaba sendo uma troca. Não você imerso já no problema ou, né, no desafio, vamos falar assim, nem falar problema, né? Quando você está imerso no desafio é diferente. Eu acho que quando você tem esse momento fora daquele ambiente... É igual um ambiente de descompressão, que vocês lidam muito com o projeto corporativo, sabem bem como é que é isso. Por que descompressão? Porque a pessoa ali, o colaborador, tá, às vezes comprimido de estresse, de pressão e tudo, ele precisa fazer aquele momento de deixar a zero fluir. Isso não significa que ele não está pensando no trabalho, só que ele está fora daquele mensagem do WhatsApp chegando, e-mail que chegou, e pá, e tem que ver, e gente perguntando. Aí ele sai um pouco, pensa no trabalho e daqui a pouco vem as ideias. Eu acho que nesse momento de lazer que vocês estavam trocando aí, é um momento que acaba vindo umas ideias disruptivas, né? A descompressão ali daquela coisa do pragmatismo, mas também para deixar o subconsciente trabalhar, né? Exato. Porque fica tudo armazenado no consciente mesmo. Aí né? vão vindo, nossa, esqueci de te falar um negócio. Aí vem uma coisa assim. Geralmente isso acontece até quando a gente tá viajando, 3 horas de estrada, que a gente tem a chance, às vezes, de conversar com calma, entendeu? Entendi. É até uma coisa que a gente discute, a gente faz poucas viagens juntos, né? É. A gente tem esse planejamento da gente ter um tempo pra gente dar uma estudada em arquitetura. E bom de ser arquiteto é que viajar também é curso. Sim. Né? Então Exatamente. tudo você aproveita, sabe? Viajar é investimento pra gente. E da gente poder fazer isso junto, é uma coisa que tá no plano aí, né? Acho que a última foi pra São Paulo, né? Foi. Não, foi pro Rio Grande do Sul, né? É. Na fábrica. Mas para São Paulo foi a mais demorada. Não tão brinco que a gente morou lá. Ficamos 10 dias lá. Moramos em São Paulo. Ficar 10 dias com a responsabilidade que vocês têm aqui, 10 dias é coisa pra caramba. E os dois, né, fora. Pois é. Aconteceu de 2024, eu fiquei muito fora da operação e senti lá na frente. Eu tava indo muito pra São Paulo, em cursos, em masterminds. Tava conversando esses dias até num podcast que eu participei, né, não sendo host. Que momento que, vamos dizer assim, eu fiquei muito fora da operação, eu senti muito. Só que eu não sabia o que era network até então. Eu sempre trabalhei muito focado nos meus negócios, eu mesmo fazer desenvolver. Cara, quando eu comecei a ter noção do que é esse mundo, que ele proporciona, eu comecei a entrar em uma porrada de mastermind de uma vez, entendeu? E aí é aquela coisa de você tem que aprender e fazer, né? Sim. Aprender e fazer. Só que quando você só ganha conhecimento e não aplica, você se torna um obeso intelectual. Não adianta nada. Então eu fiquei ali,
ir para um, aí daquilo ali tem um pitch que te leva para um outro, Sim. e te leva para outro, e vai para outro. Aí você conhece alguém que está no outro que achou que é legal. Eu estava em uma porrada de mastermind e fora da operação. A gente tem que tomar cuidado com isso também quando a gente começa a... Senão a gente vai se levando pelo encantamento dos negócios, né? Tem, senão depois você... também... Quer falar? Não pode... É também encontrar o equilíbrio, né? Exato. Porque a gente não pode ficar só dentro do escritório, Sim. só lidando com projetos, porque Tem que buscar os conceitos de fora. a gente tem que se relacionar, tem que andar, enfim, em evento e olhar as coisas. Mas também, se a gente fizer só isso, a operação fica... Sim. Essa é a questão, buscar o equilíbrio. Exato. Como empresário, né? Porque a gente forma como arquiteto e acha que vai ficar lidando só com projeto, mas não. Uhum. A gente está lidando com negociação, com obra, com financeiro, com orçamento, aí daqui a pouco a gente está na prefeitura. Enfim, o nosso dia ele é bem dinâmico mesmo, assim. Uhum. Não tem um dia que é igual ao outro. Né? Não, é. E aí, por exemplo, até os nossos modelos de reuniões são para poder equilibrar não só isso, não só esse 880 da vida de cada um, mas para a gente poder também ter um ponto de encontro nosso, sabe? Sim. Do tipo, como é que tá a sua área? Como é que tá a sua, entendeu? E aí, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo ali? Então, você não fica totalmente por fora também do que o seu sócio está fazendo. Como a Rovena disse, acontece 1000 coisas no dia dela, todos os dias, e no minha também, entendeu? E a gente precisa ter um momento nosso da gente se encontrar e conseguir discutir. Mas a ideia do foco, por exemplo, de vocês terem mais pro corporativo, surgiu dessas trocas ou surgiu desse primeiro projeto que vocês fez que vocês se unissem? Porque não é fácil tomar essa decisão. A demanda é muito maior, obviamente, de residencial. Muito maior. E, ao mesmo tempo, muito mais concorrência também, né? E, às vezes, desleal, algumas concorrências, né? Eu acho que, pelo menos, o último estudo que eu vi, que em torno de 500 a 600 arquitetos se formam por semestre. Caramba! No Espírito Santo. Mas tem muito arquiteto. Muito. Muito. Eu tô falando 500, 600 por semestre no Espírito Santo. E aí... Imagina que chega aquele pessoal que não precifica direito, que aí às vezes, poxa, você tem toda uma identidade. Vocês, pelo que eu conheço o trabalho de vocês, estão nas maiores empresas do Espírito Santo, atendendo lá. Aí, poxa, você tem um case de sucesso na mão. Aí pega um projeto, às vezes, de uma empresa menor, o cara joga e você vê a discrepância. Né? Aí você começa a ser tido como careiro, essas coisas, né? Sim. Não é fácil, não é fácil. A gente... Vai lá. Vai. Estamos com o mesmo time, né? Legal. Eu acho que hoje em dia isso não acontece mais, sabe? Da gente ficar nessa briga de faca aí do preço. Vocês se posicionaram bem, né? Acontece. Sim, sabe? É óbvio. Mas é raro. É raro. Eu acho que as pessoas hoje... A gente tem um portfólio muito grande no setor corporativo, sabe? A nível estado. Então, assim, a pessoa que põe já a gente na mesa, ela já entende o que a gente faz. Não é mais curva de aprendizado. Então, isso já muda um pouco o tom da conversa. Mas, respondendo sua pergunta, a gente, desde o início, assim, buscou ter uma discussão de projeto de arquitetura que fosse além da estética, sabe? Entendi. Que fosse além do... Quais são os revestimentos que eu vou usar, e sim de identidade, sabe? Qual é a atmosfera que a gente quer trazer à tona, sabe? Ferramenta como quer dizer, arquitetura como ferramenta de projeto de vida, assim, sabe? De projetar a forma como as pessoas vão se relacionar. Sim. Então a gente sempre buscou discutir isso dentro do escritório. Essa parte de identidade. Eu até vi que materializar identidades, né? Criar atmosferas. Então... Legal, cara. Como a gente sempre foi discutindo isso, os nossos clientes foram entendendo o que a gente discutia, foram... se apropriando também desse discurso, a gente foi só melhorando e foi só se especializando mais para essa vertente, sabe, de arquitetura corporativa. A gente tem interiores residenciais dentro do escritório, é uma parcela bem menor, sabe? Mas acontece também. Sim. E naquela época, assim, no início, a gente precisou entender o que fazia sentido, né? Para os 4 membros, assim, porque a gente sai da faculdade cheio de sonhos, assim, querendo abraçar o mundo, né? E aí a gente fez algumas dinâmicas, assim, a gente mergulhou bastante em entender o que seria que a Angatu na época faria, né? O que a gente vai fazer? Porque não dá pra gente... a analogia que a gente fazia na época, não dá pra gente fazer uma varanda gourmet e uma concessionária. Porque aí a gente confunde o nosso cliente e entender o que a gente sabe fazer, né? A gente queria ser um escritório que a gente fosse conhecido pelo que a gente sabe fazer.
Boa visão, viu? Né? Essa era a ideia, assim. Então, nós 4 entendemos que a gente gostaria de trabalhar com empresas, então, do ramo do B2B, né? A gente atenderia outras empresas. E aí, a forma de atender foi o que a gente depois desdobrou e gastou, né? A nossa dinâmica para entender como que a gente faria. E aí, a gente chegou nesse ponto que o Nathan tocou, que é da parte de materializar uma identidade. Então, assim, a gente entende, por exemplo, a Workline. Não é só ir numa loja de revestimentos e estudar, né, o que está na moda, mas, assim, entender quem é a Workline, o que faz sentido para a empresa, né? Não só para você e para sua esposa como donos, o gosto pessoal de vocês, mas o que faz sentido para o seu cliente se conectar com a marca. E a gente vai estudar essa atmosfera, né? Normalmente a gente também trabalha com equipes de design, que tem o desenvolvimento da logo, do brand book da empresa. Então, ali a gente vai ter as cores principais, né? Visão, missão, valores. A gente faz essa análise de toda essa parte da empresa para entender o que faz sentido de construir como universo, né? Para essa marca. Então, a gente entende a arquitetura como parte do ponto de contato. Você tem a Workline online, tem um site, tem um Instagram, por exemplo. Isso vai para a forma de se vestir, né? Como que você recebe, um aperto de mão que você dá. E isso também vai para um ambiente físico. Então, a gente entende a ETE participando desse ambiente físico nessa construção de marca, entendeu? Legal, a gente lida com algumas empresas que não têm espaço físico, que vai ser o primeiro. Sim. Então, a gente faz essa análise. A gente lida com empresas que estão consolidadas há mais de 50 anos, que está na 3ª geração de donos, e que aí precisa posicionar a empresa para o estado atual. Tipo, olha, tem uma grande história, mas o que eu quero falar agora é isso. E a gente vai, estuda isso. A gente já entrou na parte de comércio também. Restaurante, café. A parte de escola dentro do escritório é muito forte. Muito forte. A gente tem o nosso vizinho aqui, né? Na Escola São Domingos. A gente atende eles desde 2015. Então, a gente tem, sei lá, mais de 20, 30 projetos lá dentro. Nem sei dizer quantos, para te falar a verdade. Mas a gente está renovando, né? Renovando. A gente vai acompanhando. A gente já fez as fachadas, hall de entrada. E, tipo assim, cada semestre a gente vai fazendo uns 3, 4 projetos e que vão sendo construídos, né? E a empresa vai se renovando. Legal. Né? Então, a gente participa, assim, desde pequenas empresas, o cara que está nascendo o negócio, desde empresas que têm um faturamento bilionário, que tem sede em Nova York. A gente está dentro desse range, assim. Então a discussão de preço fica bem em segundo plano mesmo, né? Normalmente, quando a gente apresenta o portfólio, a gente mostra as coisas que a gente já fez... Né? A gente não é um bando de malucos, sabe? Tipo assim, eles não sabem o que estão fazendo. Não é assim que as pessoas veem a gente. Pois sabe? Empresas de faturamentos astronômicos aí, que Fibrasa, a gente vê que vocês atuam, né? Fibrasa, Time Now, Findes. Tem aí uma lista grande. É muita coisa. Não, mas assim, a gente vai sempre esbarrar na parte do custo, entendeu? Jeito, até pelo perfil de negócio que a gente faz. Como o Renato está dizendo, tem um range gigante, sabe? De empresas. E aí, a gente entende também, faz parte do nosso negócio, às vezes um cliente contratar a gente para um negócio que ele ainda vai montar, mas que ele já está pagando um aluguel de 50 mil. Então, assim, a discussão do projeto corporativo, ela tem um lado que é diferente da do residencial também no tempo, entendeu? Sabe? No residencial, você tem um tempo de discussão, às vezes, um pouco mais filosófica, sabe? Um pouco de discussão mais sobre o comportamento do cliente, como que ele quer viver a casa dele, que eu acho super lindo, super justo, a gente adora discutir isso. Só que no corporativo envolve essa discussão do espaço, mas com um tempo que é curto também, sabe? E aí, como a gente estava dizendo... uma decisão que volta muito mais pra gente. A arquitetura, ela é uma ferramenta de planejamento comportamental, sabe? Então, quando a gente parte do ponto que a gente está discutindo o que faz sentido para uma empresa que tem 50 anos, como que a gente vai renovar ela, sabe? Poxa, você está na 3ª geração. Geralmente, os donos já se confundem com o negócio, sabe? Exato. Se a gente está falando aqui que uma empresa é uma pessoa, sabe?
são algumas gerações de pessoas entendendo aquele espaço. Então, às vezes, costuma acontecer da empresa estar um pouco perdida no tempo, sabe? Você tem um pouco da identidade da primeira geração, junto com a da segunda, junto com a da terceira. Hoje, graças a Deus, no nosso modelo de negócio e para a nossa empresa, eu acho que o mercado já mudou um pouco para o nosso entendimento, porque essas empresas entendem que o ambiente de trabalho é uma ferramenta de trabalho, sabe? Sim. Faz sentido você ter um ambiente onde o seu colaborador ele se sente pertencente àquele espaço. Uau. E para ele se sentir pertencente, ele precisa entender o que é aquele espaço, sabe? Então, assim, Perfeito. a discussão passa a ser como que você faz com que aquela pessoa ela tenha uma relação com o espaço de trabalho, com carinho, sabe? Que ela se perceba dentro do local, sabe? Não que ela só vá lá, cumpra a função dela 8 horas por dia e vá embora, sabe? Isso é muito comum justamente quando a gente vai fazer startup, sabe? Hoje, a gente é contratado por empresas que, às vezes, eles têm programadores ou uma galera mais nova que eles topam receber menos, mas para poder estar num lugar onde eles se sentem à vontade ali, que sabe? Eles faz sentido para eles. A cultura da empresa ela também aparece no espaço físico, sabe? Sim. Então hoje a gente é contratado por clientes que já entendem isso, sabe? Legal. Agora sim, custo é sempre importante, Sim. sabe? E não necessariamente um bom projeto é o projeto mais caro, sabe? É. Um bom projeto é aquele que funciona. Aquele que é adequado à realidade, né? A gente tem um case bom nesse sentido, assim, puxando esse gancho do que o Nathan falou, que é quando a gente fez a sede da Pimpolho. A Pimpolho, ela estava no centro de Vila Velha, no tecido urbano super consolidado. Então, assim, no horário do almoço, não importava meio que com o mesmo peso ter uma área de descompressão ou não ali naquele espaço, porque, assim, o colaborador poderia, por exemplo, ir na fábrica da Garoto na hora do almoço, sabe? Dar uma volta no bairro, enfim. Só que aí eles fizeram uma mudança de ir pro Teams, pro galpão, pro bloco logístico, né? E lá você nem a pé você não pode andar lá dentro, né? Olha só, cara. Não tinha isso. Que o ambiente tem que proporcionar para eles, Uma né? mudança de cultura gigante. Foi uma mudança de cultura muito grande, assim. E aí a gente tem o processo de fazer algumas reuniões, não só com a alta gestão da empresa, que é quem vai dar a palavra final da coisa, né? Mas a gente fez rodadas de conversas com os colaboradores para entender com eles, o que era o que ia fazer eles se sentirem bem. Porque se a gente não tivesse escuta ativa também, a gente vai propor o que a gente acha que faz sentido, não o que eles realmente querem, né? Então a gente conversou e tal. E aí foi um projeto construído a muitas mãos, assim, né? Ficou bem rico, assim. E parte da comunicação visual também, que foi uma coisa bem importante, porque eles falavam, poxa, a Pimpolho cria sapatos para crianças. É todo mundo muito lúdico, tudo muito com brilho, com cor. E aí o espaço está completamente... Essa discussão foi linda. Não dizendo isso, não condizente, sabe? Em relação ao mobiliário, que te tange, tinha, sei lá, 40 tipos de armários lá dentro. Pra você ter noção, assim, sabe? Nossa, aquela desastre visual, né? Assim, foi uma coisa que, na hora que você olha, faz sentido com a história, né? São muitas... É uma empresa muito, muito antiga, muito consolidada, assim, enfim, muito forte na área dela. E as coisas foram acontecendo, né? Então, essas compras foram acontecendo de acordo com a necessidade. E aí, a gente precisou entrar e criar um padrão. Olha, a gente... Né, o que faz sentido para vocês? A gente foi e criou um padrão de lâminas, de cores, de formatos. Tem a parte da conceituação também, que foi bem bonita, que foi ainda durante o briefing, né, e da discussão conceitual do projeto, que pegando esse gancho, a gente não sente, a gente faz sapato para crianças, só que a gente não se sente, o ambiente não passa essa energia, não inspira essa energia. E aí eu lembro que durante a nossa discussão de projeto, a gente, cara, vamos tentar fazer como se uma criança tivesse passado por aqui. Sabe? Então, durante o projeto por mais que fosse um ambiente corporativo dentro de um polo industrial super forte,
Dentro do nosso projeto, a gente tentou botar como se fosse tipo uns easter eggzinhos, assim, como se uma criança tivesse riscado uma parede, sabe? Teve um momento de discussão que a gente iria trazer umas obras de arte, desenho dos filhos, né? Dos colaboradores, pra gente poder expor também. Olha, que ideia legal. Então, acho que é uma forma da gente trazer um pouco da vida das pessoas que trabalham na empresa para a empresa, sabe? É, o universo que faz sentido para eles. Você entende? Não dá para eu pegar esse universo infantil e colocar numa empresa que é uma engenharia. Então, é um exemplo muito claro de como a gente precisa entender o negócio do cliente para poder propor uma arquitetura que faz sentido para o negócio dele, para os colaboradores dele, para os clientes dele. Porque ali também um fechamento do comercial também. Na hora que uma empresa como essa leva um investidor, algo nesse sentido, né? Uma pessoa que vai, enfim, te comprar de alguma forma, ou seu produto ou seu serviço, ela precisa entender que a arquitetura está fazendo esse fechamento de todo o discurso que ele ouviu. Então, se eu tivesse, por exemplo, dentro desse espaço que é um lugar que cria sapatos para crianças, uma atmosfera que fosse brutalista, industrial de São Paulo e super frio, tipo, não faz sentido o discurso com o que está sendo feito, entendeu? Então, a gente tem essa preocupação de estudar. Em alguns momentos, a gente direciona o cliente. A gente teve um outro exemplo que o cliente queria muito... Estava escrito, né, no material deles, e eles falavam isso sobre a questão de sustentabilidade, né? E aí, quando a gente ia entender isso a fundo, a gente não conseguia entender que isso era a força da empresa. E a gente, né, teve essa conversa. Olha, é isso mesmo que vocês querem passar? Porque na hora que vocês abrem essa porta e o cliente te questionar, o seu cliente te questionar, você vai ter que sustentar. Vocês são sustentáveis aonde? Qual que são os sistemas que vocês fazem, né, todo o processo de vocês para que vocês se portem dessa forma. E aí eles voltaram um passo atrás e falaram, Rovena, não é isso não, é porque a gente só queria planta. A gente só queria que o espaço fosse muito verde e tivesse muita planta e muita madeira. É esse nível de, sabe, assim, a gente quer o conforto. Aí a gente voltou e falou, então, para conseguir o conforto que vocês querem, a gente tem uma gama de ferramentas enorme. A vegetação e a cor da iluminação fazem parte dessas ferramentas, elas não são únicas. O tipo de piso que a gente vai colocar, o tipo de tecido, sabe? O nível de conforto das cadeiras, da mesa, a altura, se tiver ergonomia. Então, assim, a gente, dentro da arquitetura, a gente tem um leque enorme. Não precisa focar só nisso, sabe? Então, vocês realmente não querem se portar como empresa. Não é isso. Não, Rovena, não é isso. Pode voltar e aí vamos seguir por esse caminho. Então, a gente também tem essa troca, sabe? Que eu acho que é... Mas esse nível de consciência muitas vezes vem do cliente, ou quase sempre vocês que têm que elevar o nível de consciência deles, de como o ambiente comunica, de como ele motiva, a identidade do escritório, tudo isso parte muitas vezes. Poxa, eu tô achando esse ambiente muito sem vida, queria que vocês dessem vida nisso aqui. Ou é mais vocês mesmo que induzem o cliente a... Olha, tem clientes e clientes, sabe? Exatamente. Não dá pra botar todo mundo numa mesma caixa, assim. Geralmente, é mais um cliente que ele entende um problema, sabe? Mas às vezes ele não consegue conversar sobre esse problema. Então, a gente acaba fazendo um trabalho de psicólogo também, entendeu? De análise. Então, assim, que é a nossa abordagem também, de certa forma. Não é só começar por esse piso, só deixar bonito, sabe? Não, vamos tentar entender que tipo de comportamento a gente quer induzir com essa arquitetura, sabe? Qual é o seu problema? Não é só a sua sala que não tá bonita. Não, é porque ela não tá passando algo que você não quer. Não tá bonita pra quem também, né? Me conta, sabe? O que é que tá acontecendo? Então, uma das primeiras perguntas que a gente faz para o cliente no briefing é o que você quer sentir quando você entra aqui? Ou o seu colaborador. O que você quer que seu colaborador sinta? Abriu a porta. Fala de vocês soa como música para mim, meus ouvidos. Não, para restaurante, então, poxa, quando a gente vai discutir fazer projeto de restaurante, café, ou de onde as pessoas vão servir outras pessoas, a discussão da arquitetura passa a ser também quanto tempo você quer que essa pessoa fique aqui dentro. Sabe? Qual é o nível de conforto que você quer trazer para essa pessoa? Você quer fazer um fast food? Então, não é tão confortável, entendeu? A luz é diferente, tudo é diferente. Não. Cara, meu restaurante é carne e vinho, sabe? Então, isso envolve até a nossa discussão sobre como esse prato vai ser servido, que música que a gente vai
o cheiro. Querer tocar aqui, como é que é a iluminação, como é que é o nível de conforto, sabe? Qual que é o ticket? Exatamente. Então, assim, esse ambiente, por exemplo, o cara ele quer que o cliente fique ali consumindo, dependendo do ticket, né? Então tem não quer que o cliente proporcionar vá embora. conforto, né? Então é muito legal. Geralmente as discussões mais ricas de projetos são quando o próprio dono, assim, ele traz pra gente informações sobre o negócio dele e ele tá disposto a estar no time, entendeu? Para poder de fato conversar com a gente e explicar, cara, funciona dessa forma, eu tô precisando disso, sabe? Como o Rovena estava dizendo, tem hora que a gente tem a discussão junto com a equipe de design também, então o que deixa a discussão super rica, sabe? Porque quando a gente tem a possibilidade de estar discutindo, por exemplo, uma marca como a Workline que vai nascer agora, desde o início, a gente tem uma discussão que é do design, sabe? Das cores, da forma de se comunicar, de tudo junto com da arquitetura. Então tá nascendo isso junto. A própria Time Now foi assim quando a gente iniciou o projeto em 2020, sabe? A gente entrou junto com a equipe de design, que é a Life Brand, tendo essas discussões com eles, entendeu? Entendi. E aí, poxa, a arquitetura ficou super rica, faz sentido para todo mundo. É uma empresa super consolidada, assim, em ascensão, né? E precisando organizar a casa. E a gente conseguiu, né? A gente fez a sede da Terminal, a gente depois fez a sede de Salvador, agora a gente está fazendo ampliação dele de novo e continuando com a mesma arquitetura que a gente tinha proposto antes. A mesma coisa em Fibrasa, por exemplo. A gente fez a sede deles em 2023, 2024 e agora está acontecendo uma expansão, na verdade não uma expansão, né? Eles têm também uma sede em Pernambuco. E aí o que aconteceu foi, poxa, o pessoal na hora que ficou transicionando de uma empresa para outra, veio de lá assim, poxa, são empresas completamente diferentes. O que está acontecendo, sabe? E aí, poxa, é muito, muito legal que os donos, eles entendem, sabe? O valor da arquitetura e o valor do colaborador se sentir bem, se sentir, de novo, pertencente ao espaço. Então, cara, leva essa identidade dessa empresa para lá. Eu preciso que as pessoas sintam que elas estão no mesmo lugar, apesar de serem estados diferentes. Sim. Então, assim... Legal, cara. Claro que não é só replicar como se fosse uma franquia a identidade de um lugar para o outro. Envolvem particularidades daquela região. Sim. Entendeu? É importante isso. Sabe, fornecedores daquela região, comportamentos daquela região, até do que é o próprio negócio lá, que é diferente do daqui. É uma mudança de cultura muito grande de um estado para o outro, né? Entendeu? Então, o nosso trabalho é fazer com que as coisas tenham uma conexão entre si. Sim. Mas a gente consegue, dentro dessas particularidades, levar os elementos-chave, né, que a gente chama de âncoras, que vão fazer essa conexão entre um projeto e outro. Não precisa ser exatamente igual, mas a gente tem os nossos recursos para poder a pessoa entender que ela está no mesmo lugar. E uma outra coisa que eu queria falar, puxando nesse gancho do Nathan, da questão da discussão com o cliente e tal, às vezes o cliente vem para a gente com um conceito e a gente precisa desmistificar o que é esse conceito. Por exemplo, eu quero... O que você quer que seu cliente sinta quando ele entra aqui, ou seu colaborador? Eu quero que a minha empresa, ele sinta que a minha empresa, ela é high-tech, por exemplo, atual, high-tech. E aí a gente vai precisar, né, trazer referências, discussões, entender, porque às vezes o que é high-tech pra gente, como arquitetos, não é o que é high-tech pro cliente, e também não é o que é high-tech pro cliente do cliente, sabe? Então, e aí a gente vai entrando na minúcia, até entender que, tipo, então entendi. Você gostaria que a pessoa, às vezes, a gente busca muita referência de filmes também, clipes. Então seria meio que uma empresa que vai estar dentro na atmosfera do Ghost in the Shell, sei lá, aquele Blade filme. Blade Runner, sabe? A gente já... uma boate que a gente fez uma vez que ele estaria dentro desse universo. Então, assim, é um high-tech, mas é um high-tech pós-apocalíptico, sabe? Não é aquele... sei lá, que vai ter um raio, sabe? Uma iluminação parecendo um raio, não vai ter, tipo, tecnologia para todos os lados, a mesa vai ser... Sabe, a gente vai desmistificando isso para poder entender o que o cliente está falando, né? A gente tem referências diferentes e os conceitos, eles não são preto no branco a mesma coisa para todo mundo. Então, a gente também tem esse trabalho de ir puxando essa cordinha para poder fazer um projeto mais amarrado, sabe? Entendi. E qual é o projeto que mais orgulha vocês, assim? Que eu já senti um carinho enorme pelo São Domingos aí, que vocês falaram, né? Deu pra sentir, mas aquele projeto, pode ser ele também, outro, mas que traz, toda vez que vocês olham para ele, puxa, a gente que fez esse negócio.
Cara, eu tenho alguns. Eu acho que, como o Romano estava dizendo, a própria Dueto, ela é um marco, assim, sabe? É a menina dos olhos. É um marco. Por ser início também, né? Uma jornada, pro escritório, né? Pra jornada, ela marcou, assim, sabe? O escritório e até... Eu acho a gente, né, como profissionais, assim, tem um peso importante. Eu tenho muito, muito carinho pelos projetos da São Domingos. Sim. Por projetos de escola no geral, sabe? Porque essa discussão passa a ser de crianças se sentindo pertencentes àquela escola, sabe? Sim, Pô, muda a relação da criança com a escola, sim. sabe? É um ambiente de estudo, é um ambiente de educação, mas tentar levar uma identidade que deixa a coisa um pouco mais leve, não só lúdica, entendeu? Cheio de cor e balão e carinhas felizes, mas não, um pouco de conceito para aquilo também, ou formas de você usar aquele espaço. Sim. Então as discussões, eu sou bem apaixonado assim pelos projetos da São Domingos, até pelo nível de discussão, que é de experimentação do espaço, de utilização do espaço. Poxa, teve uma biblioteca que a gente fez uma vez, que era uma biblioteca onde seria o primeiro contato de crianças com livros, sabe? De 3 a 5 anos. E, poxa, a gente precisou não só entender o que era o briefing do nosso cliente e as expectativas dele com o projeto, mas também tentar entender como que a gente faria uma arquitetura que fosse adequada às medidas daquelas crianças. Não é só pegar e botar mesa e cadeira para elas lerem, sabe? E a gente criou um projeto que, na verdade, a gente discutiu níveis de intimidade. Então, assim, a gente foi fazendo um projeto, a gente discute níveis de intimidade em escritório também, mas para outras áreas hoje em dia. Mas nesse caso em específico foi, cara, vamos tentar fazer uma biblioteca onde a gente tem ambiente onde crianças que são mais extrovertidas, elas vão estar lendo junto com outras crianças. Mas quando você vai percorrendo esse ambiente, você tem já a criança que quer ler sozinha, sabe? Então tem um espacinho, uma mesinha para ela poder sentar também em grupo e tudo mais. Até no último ambiente, que é aquela criança que, cara, deixa eu só ficar no meu cantinho lendo. E a gente bolou uns nichos super confortáveis para elas poderem ficar nesses nichos lendo o livro quietinhas, assim. E, poxa, a aceitação do projeto por elas foi enorme, sabe? Ficou super disputado no início e tudo mais, para elas poderem usar. Então, é muito lindo isso também, da nossa profissão. Proporcionar e moldar esses espaços e esses momentos, assim. Sim, sim. O briefing principal do cliente sendo, eu preciso criar interesse das crianças pelo livro. E aí, depois, no final do projeto executado, o cliente filmou as crianças se batendo na fila para entrar no espaço, porque eles estavam muito ansiosos para usar. Sim. Já tinha um tempo de uso, né? Você lembra? Já tinha, sei lá, uns 2 meses. E eles, assim, quero entrar. Sabe? Essa guerra da criançada para entrar na biblioteca para usar o espaço. Como lúdico é importante, né? Muito. Então, a gente acredita que é um projeto que alcançou o seu objetivo, sabe? Você quer continuar falando dos seus preferidos? Tem mais um. Tem mais um. Que eu acho que é bem importante, mas aí já vai num nível diferente, que é a própria ideia da proteção da terceira ponte, sabe? Da barreira. Foram vocês ali? Fomos nós. Que legal. Então, assim, foi um projeto bem impactante pro escritório. Da ciclovia ou da barreira? Da barreira. Ah, tá. A ciclovia ela é uma adaptação do nosso conceito, né? Ah, tá. A Prefeitura de Vitória, ela lançou, né, como que se diz? Um chamado público, né? Para poder cederem ideias. O governo do Estado. O governo do Estado. Porque na época a proteção que eles haviam sugerido ou feito era uma coisa que era cheio de grade, espeto, e iria tapar o Convento da Penha, sabe? Ou iria ficar super caro, ou era feio mesmo, entendeu? E aí a população não estava gostando, não estava tendo aceitação, essa proteção. E aí eles lançaram uma chamada pública. O nome é chamada pública, porque aí qualquer pessoa, qualquer cidadão da sociedade, arquitetos ou não, poderiam propor uma ideia para que aquilo entrasse em votação. E aí a gente fez a nossa... Eu lembro, teve muita coisa doida. Eu lembro que teve gente que botou uns espetos, assim, foi uma coisa de doido. Teve gente que colocou cerca elétrica. Pode ser por causa dos acidentes, né? Teve gente que botou vidro. E vidraçou também. Não, sem sentido. Sem condição. Aí ia viver embaçado, né? Embaçado. Pela maresia. E sem contar as rajadas de vento que bate ali. Imagina, a chance de acidente. Cara, e aí foi numa quarta-feira. Eu lembro que eu tinha discutido e fiquei sabendo disso terça-noite com um amigo. Chegou numa quarta, eu cheguei no escritório, a galera, tá acontecendo essa parada aqui.
Vamos discutir isso daqui. Todo mundo topou, a gente saiu do escritório, foi para casa do nosso antigo sócio, sabe? E a gente começou a desenhar e tentar entender o que seria conceitualmente forte e válido para essa solução, sabe? E aí a gente pensou assim, cara, a gente não pode tapar o Convento da Penha, sabe? Terceira Ponte, a gente não queria também impactar com a própria visual da Terceira Ponte, que é um marco, é um cartão postal. Sim, lindo ainda. Lindo. E todo esse movimento aconteceu porque, na época, o Corpo de Bombeiros mudou o sistema deles de fazer o resgate dos tentantes, né? É assim que chama a pessoa que vai tentar o suicídio. Eles estavam começando a parar todo o trânsito até resolver a situação. Então, gerou trânsito de, assim, 7, 8, 9 horas com a ponte parada. Nessa época, o nosso escritório ficava de frente. A gente estava lá trabalhando, quando a gente percebia que a ponte estava parada, a gente já sabia o que estava acontecendo. Então ficava um sentimento muito ruim, sabe? Imagina. O sentimento pesado, de né? que a gente deveria... Como que dá para ajudar, sabe? O que dá para fazer? Pegar na mão dessa pessoa, como é que faz, sabe? E aí o governo veio com essa proposta de cercar para tentar resolver essa questão, para que a ponte não parasse mais, porque, assim, causava um caos generalizado, né? Na Grande Vitória, Vila Velha e Vitória parado, então bagunçava tudo. E aí veio essa chamada pública, após essa proposta de gradeamento ter sido rechaçada, aí veio essa chamada pública e a gente falou, cara, a gente tá aqui na frente, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Vamos tentar? Vamos. E aí a gente fez a nossa proposta, né? Baseado em respeitar a estrutura original da ponte. Na época, a gente, inclusive, fez uma reunião com os engenheiros que fizeram o projeto da ponte, lá em Minas. Aí a gente estava lá, a gente fez questão de se reunir com eles e tal, entender como que foi a ideia, o que eles pensaram na hora de fazer. E aí o nosso projeto, ele pensava em ser mimetizado, né? A gente não queria que essa proteção chamasse mais atenção do que a ponte, porque ela, por si só, já era um marco importante para o capixaba, né? Além disso, a gente não queria de forma nenhuma tampar o convento. E permitir. Nem essa vista, né? Porque na hora que você passa, você tem uma visual muito, né? É um momento, assim, quem trabalha em Vitória e mora em Vila Velha, ou o contrário, sabe que aquele ali é um momento de respiro. Então, a gente queria preservar isso, sabe? E criar um elemento que não roubasse a cena. Era essa a proposta, assim. E um ponto. E, principalmente, permitir o resgate dessa pessoa, sabe? De uma forma que fosse mais fácil, entre aspas, sabe? Sim. Então, assim, ela passa a ser uma passarela onde o tentante, né, não iria conseguir e iria permitir o Corpo de Bombeiros fazer o resgate dessa pessoa sem influenciar mais do que deveria o trânsito, sabe? Entendi. Então, assim, também tem esse ponto que, na verdade, é o mais importante, sabe? Permitir o resgate dessa pessoa. Porque quando a gente pensou em 2 alças, né, acopladas à ponte. E essas alças seriam transitáveis. Mas somente por Corpo de Bombeiros, pessoal, né, polícia, galera de enfermeiros, enfim, serviços. Esses serviços, entendeu? Seria só para isso. Depois, né, o projeto acabou sofrendo uma pressão popular, né, para que se colocasse a ciclovia. O governo do estado cedeu e aí veio o projeto que incluía a ciclovia. Aí ele não é mais nosso. Então, a gente se sente feliz por ter plantado essa sementinha do que poderia ser. É uma conquista mesmo, sabe? Né? Saímos de cerca elétrica para um equipamento sem sentido nenhum que cerca elétrica, que ganha cidade, assim. Esse é muito importante e eu acho que o da São Domingos da Biblioteca da Unidade 2. Que esse que o Nathan falou antes era a Biblioteca da Unidade 1, que era para as criancinhas. A 2 é massa. Mas a gente fez para 2 que são para os adolescentes. E aí a proposta dos clientes era, pensa para mim ter uma biblioteca para o futuro. O que seria uma biblioteca para o futuro? Pensa. E aí vamos discutir e a gente volta. E aí a gente pensando nesse projeto, a gente buscando referências no mundo inteiro, uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente entendeu que o modelo de se aprender, ele não é mais passivo, como era antigamente. Que você está na frente do livro, e ali ou na frente de um professor, e que ali são as vozes máximas diante do seu conhecimento, né? Um livro você está aprendendo, você está absorvendo, o professor está falando, você está aprendendo. A gente conseguiu entender que a forma de se aprender
hoje em dia também é na produção de conhecimento, não só na absorção. Uhum. Então, a gente fez um espaço em que ele tem a parte de livros, mas ele não tem só isso. A gente tem outras dinâmicas dentro daquele espaço em que você consegue ter essa parte de também produção de conhecimento e aprender ao mesmo tempo. Sabe? Legal, eu acho que é, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está produzindo e aprendendo ao mesmo tempo. Porque eu estou aprendendo com você, o que você está falando, você está aprendendo comigo, mas a gente também. Pô, não, eu estou maravilhado. O que vocês falam soa com música aos meus ouvidos, porque é tudo que eu tento o tempo todo pregar e falar sobre essa importância de como o lúdico ele é importante. O nosso inconsciente, isso é uma pressuposição da PNL, né? Que o nosso inconsciente ele não distingue o que é real do que é imaginário, né? Uhum. Então, se você leva a quem vai usar aquele ambiente imaginar coisas, ele pode se sentir dentro daquela situação em si mesmo, né? Isso é muito bacana, cara. Agora, vocês não precisam citar nome, tá? Mas qual que foi o mais desafiador? Que vocês aprenderam muito com os erros desse projeto? Se você ficar à vontade, se não tiver problema falar o nome do cliente, mas com vocês. Que é importante a gente ter isso aqui, a gente aprende muito com os erros também. Nossa senhora, aprende pra caramba. Eu estava conversando com um arquiteto antes da gente começar aqui mesmo, o Otávio, vocês devem conhecer, falando assim, quanto que eu aprendi com meus erros, cara. E não, às vezes nem que depende só de mim, né? As circunstâncias ao redor também que fazem que a gente tenha reações, às vezes impulsivas. Ou então aquela situação nos faz criar um desafio sobre ela, né? E aí, por exemplo, vocês que lidam com vários mapas de mundo diferentes um do outro, né? Que clientes comentam. Pô, você pega um exemplo, no São Domingos aqui, que a galera tem uma ideia bacana, que converge muito com vocês. E aí tem outro cliente que muitas vezes vai debater e você plantou uma ideia e não era aquilo que queria. E aí vem os problemas de obra, de contratação. O que vocês acham que vocês tiraram muito aprendizado? Olha, eu acho que até puxando um gancho assim, sobre o que o Otávio disse, eu acho que eu concordo 100%. O maior professor que tem são os nossos erros, assim. Sim. Sabe? E aí a gente vai para a parte de projeto, a gente vai para a parte contratual, que a gente sabe, putz, faltou isso daqui no contrato. Nossa, faltou esse combinado. Como que ter feito esse processo daqui teria evitado um problema? Foi um e-mail não mandado. Então, a Billy Diniz falava muito isso, sempre o contrato. Sempre contrato. Contrato. Não, contrato sempre, mas tem horas também que você precisa dar uma renovada no contrato. É, né? Não, sim. Eu digo, você dá uma atualizada nele para situações. Faltou outra coisa? Vai pro contrato. Agora, eu acho de que projeto... não tem um projeto específico, mas tem uma característica que eu acho que quando a gente Tô curioso. se dá de cara com essa característica, a gente tá curioso? Tô curioso. Você sabe o que é? Vai lá. Passa por isso. Que é quando a gente tem uma relação muito leve com os nossos clientes. Já tô sabendo. Vai lá. A gente tem o costume de criar vínculos. Então, a gente sai para tomar cerveja, a gente é convidado para o casamento, para o aniversário do filho. Isso é legal, hein, cara? Sabe? Isso é uma coisa que as pessoas... a gente tem essa abertura e a gente é bem recebido. E a gente tem muita dificuldade quando a relação não é legal, sabe? Assim, de alguma forma. Ou é um cliente muito inseguro... ou são, por exemplo, a gente já passou por situações em que eram 5 sócios para decidir uma coisa e eles, entre eles, se bicavam, sabe? Então a gente ficava meio que dentro de um tiro cruzado, assim, né? Ou quando o cliente é muito... como é que eu posso dizer, assim, sem... Expor. Muito rígido. Agressivo, não sei. Pontiagudo, sabe? Pontiagudo é muito bom. Pontiagudo é muito bom. Desrespeitoso. A gente lida muito mal com desrespeito. Muito mal. A gente não consegue, assim. E a gente percebe esse desrespeito não só com a gente, mas com a equipe de obra, por exemplo. A falta de respeito em relação à agenda, a horário. São mínimos, né? Mas tem o tratamento também. Pra gente isso é muito importante. Muito importante. Que a educação esteja esteja bem presente no nosso dia a dia. É muito importante. Porque acaba que, se a gente for falar de projeto, todo projeto é um desafio, até pelo modelo do nosso negócio, a gente está sempre fazendo experimentações, sabe? Então, você está sempre melhorando um detalhe, ou aprendendo um detalhe, ou a gente está sempre aprendendo um jeito diferente de construir alguma coisa. Claro que você tem momentos específicos assim da história do escritório que a gente topou com projetos que foram bem difíceis de serem realizados, mas
Eu acho que o maior desafio pra gente é essa parte comportamental, igual o Rovena tá dizendo, entendeu? Porque assim... Total sentido. É uma prestação de serviço, Danilo. Então, não é uma coisa que você contrata um arquiteto, toma isso, recebe isso, sabe? Envolve uma relação. Uma troca. Sabe? E, de fato, uma troca. Então, é raro, mas costuma acontecer de clientes que estão querendo a nossa empresa, mas eles não se conectam com a gente. E vice-versa. Então, torna o processo de trabalho bem mais difícil, sabe? Porque a arquitetura é uma coisa que leva tempo, sabe? E não só isso. A arquitetura é uma coisa que... A arquitetura, ela é uma coisa que ela é a ponta de uma coisa que é muito cara, que é a obra. Entendeu? Então essa relação, ela precisa ser uma relação de transparência e uma relação de equipe, sabe? Sim. É muito ruim quando um cliente contrata a gente sentindo que a gente é tipo inimigo, entendeu? Não, cara, a gente tá aqui para poder viabilizar um negócio que é para você. Vamos ter essa discussão aqui transparente, sabe? Porque, de novo, a contratação de um projeto de arquitetura é também uma coisa abstrata, sabe? Sim. Você tá me pagando caro para poder receber uma coisa que você não sabe o que é e eu também não. Porque eu não comecei a desenhar ainda. Entendeu? Boa, e eu sou a ponta de uma coisa que é lenta, demorada e suja, que é uma obra, entendeu? Então, esse processo pode ser muito desgastante, sabe? Quando a gente não tá na mesma página. Ou pode ser muito tranquilo quando existe uma sinergia que cara, isso aqui é uma equipe. A gente já percebeu que isso é uma força e uma fraqueza nossa. Porque quando a gente começa a ser maltratado, a gente tem muita dificuldade de lidar com o projeto. Mas a gente já também recebeu de alguns clientes, porque a gente tem o hábito de, depois que o projeto ficou pronto, a gente voltar e conversar. E aí, o que deu certo? O que deu errado? O que você gostou e o que você não gostou? E aí tiveram alguns clientes que falaram pra gente, tipo, cara, eu adoro trabalhar com vocês. Assim, independente de qualquer coisa, a gente teve esse erro, mas assim... Vocês são muito tranquilos. É muito bom entender que vocês são parceiros, que vocês estão ali para poder resolver. Não são prepotentes, né? De achar que são donos da verdade absoluta. Não existe isso. A gente tenta bastante até, inclusive, comprar a briga dos nossos clientes, sabe? Beleza, como é que a gente viabiliza isso daqui, sabe? Para você? Entendi. Sabe? A gente... Teve um específico que falou isso que a gente ficou bem feliz, né? Eu adoro trabalhar com vocês. Teve. Legal, cara, que legal. E como é que vocês veem até para os próximos 5 anos? Assim? Como é que está a tecnologia dentro do escritório? Porque a gente está falando de algo que se eu tiro uma foto aqui, eu mando para um chat da vida ou para qualquer uma inteligência artificial, ele desenha. Mas cadê o conceitual, aquela coisa da criatividade mesmo? Então, obviamente, eu creio, né, que vocês usem a tecnologia a favor de vocês para complementar uma identidade própria. Né? Vocês têm identidade, é notória a identidade dos projetos de vocês. Assim. Dá para ver que tem um dedinho da Eterno nos projetos. Né? E como é que vocês enxergam o escritório de vocês? Vocês pretendem expandir para atender outras regiões? Vocês já têm um plano nesse sentido? A gente está bem feliz. Inclusive, ontem a gente estava tendo a nossa reunião de estratégia, mas a gente estava voltado mais para a parte financeira. Eu acabei não te mostrando, mas eu estava olhando o nosso planejamento no início do ano e a gente conseguiu boa parte já daqueles objetivos do norte, dos outros estados e tudo mais, já esse ano. Então, a IA, eu vejo... Vou puxar aqui, você vai puxar para IA. Vai. Vou puxar e você pensa aí, o que você quer falar? Em relação à IA, a gente vê ela como uma ferramenta. Sim. Notória ao nosso fazer. Sim. É como se fosse o arquiteto de antigamente está na prancheta e passou no computador. Sim. Então, assim, você vê ela como uma facilitadora, né? Ela é uma ferramenta Sim. de trabalho. Ela não tem a capacidade, assim, a forma como eu vejo, talvez o Natan veja até assim. mesmo porque ela é alimentada por informações nossas. Né? Ela não tem capacidade ainda, não sei se esse dia vai chegar, mas de ter o pensamento crítico nosso. Então, assim, a gente utiliza para facilitar o nosso trabalho, tornar, às vezes, mais rápido algum processo, sabe? Mais preciso. Assim como é básico hoje ter um computador no escritório, e ninguém mais vai fazer coisa na prancheta, é básico hoje ter o uso da inteligência artificial. É a forma como eu vejo, sabe? Bacana. Eu vejo muito da mesma forma, assim, sabe? Eu acho que por mais que a IA ela vá ser atualizado, vai ficar mais poderosa a ponto de gerar, já gera render, ideia e tudo mais, mas vídeo, você não precisa nem aparecer já ela já vai começar a documentar,
que é de fato fazer os detalhamentos. Mas eu acho que sempre vai existir essa questão humana, sabe? Desse olhar crítico, desse olhar com carinho, sabe? Prestando atenção a particularidades que são da pessoa, sabe? Para poder... Também tem um lado arte da arquitetura, sabe? Para poder materializar, sabe? A construção de um jeito humano e artístico, entendeu? Sim. Que eu acho que nesse ponto ela não chega tão cedo, não. Fazendo uma analogia assim para o universo de casas, que eu acho que às vezes muita pessoa que está dentro de casa ali, às vezes tira uma foto e tenta a gente fez esses dias lá em casa, nessa varanda lá. Pois na hora que você recebe um prompt, tá ali escrito, faça, né? A IA vai receber um prompt, faça isso aqui, não sei o que, desse jeito para mim. Quando a gente, arquitetos, recebe esse prompt, a gente percebe que o cliente está falando da sala, mas o olho dele brilha na cozinha. Uhum. Ele falou 5 minutos da cozinha e 10 da sala, mas o que ele falou da cozinha, o olho dele brilhou de um jeito. A gente chega no escritório e fala assim, você viu o que ele falou? Você entendeu que o principal para ele é isso, mas ele ainda tá? Então a gente tem essa sutileza para entender. E aí quando a gente volta com isso pro cliente, fala, e ele tipo, é verdade, tipo assim, sabe? Nossa, você pegou, e eu realmente é isso mesmo. Então, a gente também recebe esses prompts, mas a gente tem essa sensibilidade de saber fazer essa leitura mais apurada, sabe? E entender os pormenores, assim. Tive uma ideia aqui agora, né? O povo tipo assim, já comete arquitetura e passa tal espaço. Vai ter lá, sim, mas aí o tratamento, e a forma, sabe? Exatamente. Ao invés de mandar uma mensagem pro cliente, liga, e aí passa, sabe? Então tem esses... Gente, esse bate-papo tá rico demais. E você que nos acompanhou até aqui, fez total sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas, porque tem muita riqueza aqui nesse bate-papo. Eu queria que vocês compartilhassem aqui esse espaço de vocês, as redes sociais de vocês, como as pessoas encontram. Lá com certeza vocês têm os cases de vocês, que já vai falar por si, de quem é a ETE. Segue o nosso Instagram, ETE Arquitetura. Né? É o principal canal de vocês hoje, né? Arte Arquitetura e tem também ETE Design, que lá a gente trata especificamente mais sobre projetos que são residenciais e alguns mobiliários que a gente... O LinkedIn vocês hoje não usam muito, não? Por trabalhar com B2B, por isso é a minha pergunta. Né? A gente tá no pessoal, no LinkedIn, né? A gente tá no pessoal, mas a gente tem, como eu tava dizendo, né? A gente tá numa reformulação de identidade dentro do escritório. E aí eu acho que já nas próximas semanas, assim, já vai ter a página da ETE. Hoje ela existe. Hoje ela existe, mas só não tá muito atualizada. Porque o LinkedIn é chato de mexer pra caramba, né? É complicado, é muita coisa. Pra você chegar onde você quer, você tem que passar por muito caminho ainda. Mas é uma ferramenta poderosa. Eu tenho assim, muito resultado com o LinkedIn. Muito. Quando eu estou atuante, né? Então, para vocês que é do mercado B2B, assim, porque qualquer coisa que é patrocinar no LinkedIn é muito caro, é tudo muito complexo de fazer, uma ferramenta bacana. Então, o principal canal de vocês hoje é o Instagram, site, essas coisas, ETE Arquitetura. Cara, eu acho que o nosso principal canal é o Instagram, né? É uma vitrine já. É uma vitrine bem forte. É uma rede mais acessada hoje, não tem... A gente sempre puxa para as nossas também, né? Querendo ou não, a gente está atrelado bastante à cara do negócio, então ele faz uma comunicação nas redes, né, dele, aí eu vou compartilho. Pra caramba. Tem essa parte. Compartilho no da ETE, então a gente fica fazendo esse intercâmbio entre essas 3 contas, assim, sabe? Maravilha. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado. Foi um papo riquíssimo, a gente aprendeu bastante. Espero nos próximos a gente gravar em algum projeto de vocês. Legal. Seria legal, hein? Se for junto com o Orquioli, melhor ainda. Com certeza. Gente, obrigado. Cara, muito obrigado pelo convite, tá? Valeu. Adoramos. Então, você aí que nos acompanhou, siga nas nossas redes sociais também, no canal do YouTube, WorkTalks, youtube.com/workline, lá você tem os episódios do WorkTalks. Se inscreve lá, compartilha com o máximo de pessoas. Valeu, tchau, tchau.